É um prazer recebê-los aqui, professor Marcos Sintra, é um verdadeiro prazer recebê-lo aqui na nossa casa, no sindicato. Antes de falar um pouquinho sobre o nosso evento, eu queria passar a palavra ao Edson, da ANEPES, o nosso apoiador, que viabilizou esse nosso encontro. Você abre para mim o microfone, Anderson? Do Edson, isso. Lá em cima. Ele já pode continuar. Pode falar, Edson. Ok. Bom, antes de mais nada, professor, bom dia. Muito obrigado aí pelo seu tempo e por nos prestigiar mais uma vez com essa sua palestra sobre os impostos e tudo mais. Eu acho que é muito importante, eu fico eternamente agradecido. Aqui nós temos o Sindinap, né, que a gente tem uma relação muito boa com eles, de proximidade e tudo mais, que defende o interesse dos aposentados. E para o senhor se situar, depois a Tônia pode até falar melhor sobre o sindicato. O Sindinap é o maior sindicato de aposentados da América Latina, tem um número grande de aposentados como filiados, inclusive eu, certo? E essa conversa ela teve início porque, há algum tempo atrás, conversando com o João, que é o presidente, ele me falou muito da importância que tem a desoneração da folha de pagamento para poder desenvolver o emprego, o trabalho e tudo mais, né? E a gente achou isso tão interessante, eu falei, eu sei a pessoa certa que pode falar um pouco sobre isso para a gente, mesmo porque nós estamos num momento particularmente importante da reforma tributária. Aí entrei em contato com o senhor, que graciosamente nos atendeu, e é sempre um prazer. Eu agradeço. Eu queria só saber se o senhor vai permitir, ou acha interessante termos algumas perguntas mais no final, aí o senhor vê como o senhor quer administrar o tempo, porque a Tônia está gerenciando lá o sistema de videoconferência. Muito obrigado, professor. Bom dia. Obrigada, Edson. Eu gostaria de agradecê-lo, né, imensamente por esse apoio, né, por essa gentileza. Agradecer demais a Soraya, que também nos auxiliou de montão, para que viabilizasse esse nosso encontro, ao professor Marcos Sintra, meu colega de FGV, que infelizmente nunca encontrei por lá. O Sindicato Nacional dos Aposentados também agradece a toda a diretoria, a todos os coordenadores e colaboradores que estão presentes, seja aqui na sala Zoom, seja no YouTube, a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube ou que vierem a nos assistir. Pensamos esses encontros, esse é o primeiro dos encontros que faremos sobre a reforma tributária, sob a perspectiva de nos capacitarmos para essa discussão que, normalmente, o professor Marcos passa ao largo dos aposentados, como se os aposentados e pensionistas não fossem relevantes para essa discussão da reforma tributária, como se a justiça social não impactasse na reforma tributária e na vida de milhares de pessoas que são aposentadas e pensionistas no nosso país. Os aposentados e pensionistas brasileiros, seja do regime geral de previdência social, seja do regime próprio de previdência social, seja das previdências privadas, né? Tantas pessoas que se utilizam desse sistema, sejam aquelas inúmeras pessoas que não têm nenhuma proteção social, sejam aquelas pessoas que estão na assistência e que, de algum modo, estão lá protegidos com o salário mínimo, todas essas pessoas compõem a economia do país. E, por esse motivo, direto ou indiretamente, impactam no mundo, né? No nosso país e no mundo também. E, por esse motivo, devem estar no centro do debate da reforma tributária. Devem compreender e opinar sobre as mudanças da reforma tributária. E, nesse sentido, o senhor é o primeiro que vem colaborar conosco para trazer as informações importantes, para nos falar
sobre as suas propostas do imposto único, sobre aquilo que pode nos fornecer elementos para a gente, literalmente, ir se capacitando e conseguir, então, seja nos municípios, nos estados ou mesmo em Brasília, participando desses debates, dessas discussões de forma mais elaborada e mais competente. Eu agradeço demais a sua presença e já passo a palavra para que a gente possa beber da fonte aí do conhecimento. Obrigada mais uma vez. Muito bom. Quero cumprimentar a professora Tônia. Acabamos de nos descobrir como colegas da mesma instituição. Certamente gostaria e farei questão de nos encontrarmos. Caro Edson, prazer enorme te rever e agradeço muito a oportunidade que você me dá de estar aqui nesta reunião com todos vocês. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que esta breve apresentação que a Tônia fez praticamente dispensa a minha apresentação, porque ela já colocou a questão da forma como eu a colocaria. Tá? Eu vou apenas, portanto, tentar qualificar um pouco o que foi dito e sugerir alguns caminhos para que os aposentados do Brasil, na categoria na qual eu também me incluo formalmente, ainda que não do ponto de vista cotidiano, se qualifique e participe desse debate, por várias razões, como ela mesma disse. Né? O primeiro ponto é que a nossa faixa etária, e quando eu digo a nossa faixa, eu estou basicamente qualificando 60 para cima, as pessoas que são consideradas idosas. Eu só vejo aqui na tela a Soraya, que ela está destoando bastante aqui das faces que estão sendo apresentadas aqui, o que é bom, porque ela enfeita esta nossa reunião, mas a nossa faixa etária é uma faixa que está crescendo, está se ampliando em função das modificações demográficas que estão acontecendo no mundo. E mais do que isto, é uma faixa etária que está sendo crescentemente reconhecida como a depositária de experiências importantíssimas e que estão sendo cada vez mais chamadas para participar na construção desse mundo moderno no qual nós estamos nos inserindo. O Japão é um dos países que me chama muito atenção nesse aspecto. Nós ainda estamos, desculpe, nós ainda estamos, um pouco de pigarro aqui, nós ainda estamos um pouco na rabeira desse movimento. Nós brasileiros ainda desqualificamos um pouco a idade, como se isso fosse uma demonstração de incapacidade, como se isso fosse uma indicação até mesmo de falta de compreensão do mundo moderno, mas isso não é a realidade. Pelo contrário, o Japão, por exemplo, tem programas onde o movimento que no Brasil já se desenvolveu de chamar os estagiários para se capacitarem nas empresas e está sendo revertido, estão chamando os aposentados para virem às empresas de volta aos seus ambientes de trabalho para trazerem a sua experiência, a sua vivência e até auxiliarem na interação entre os jovens que chegam e as empresas e aqueles que já estão claramente definidos dentro do meio produtivo. Portanto, eu acho essa iniciativa, viu, Tônia? Absolutamente, e quero cumprimentar o Sindinap por isso,
imprescindível. Repito, somos uma categoria cuja presença física é crescente, em geral, com uma capacidade de consumo mais elevada, digamos, do que os novos entrantes no mercado de trabalho, né? Tanto que um dos pontos que a gente às vezes lê ou tem notícias é de como os jovens desempregados estão cada vez mais dependendo dos rendimentos dos aposentados na sua própria sobrevivência. Portanto, a nossa participação na sociedade é muito importante e crescente. E quero endossar aqui o que a Tônia disse. Esse segmento não está sendo chamado para debater, para discutir, para opinar na questão da reforma tributária. Eu gostaria, portanto, de fazer a minha breve apresentação a todos vocês, mais no sentido de uma conversa, de um bate-papo, do que uma exposição formal. Estou à disposição, Tony, a hora que for necessário e quando for convidado, para fazer uma exposição mais técnica, uma exposição mais detalhada, mas eu acho que eu interpreto esta nossa reunião como uma reunião motivacional. Precisamos fazer com que os aposentados venham e se coloquem no debate da reforma tributária como legítimos participantes, como autênticos stakeholders nesse grande debate nacional, né? E, nesse sentido, eu quero começar, como todos os da nossa faixa etária fazem, recordando algumas coisas, né? Não é saudosismo, não. Não é saudosismo, pelo contrário. São observações que eu acho importantes para a compreensão do momento em que nós estamos vivendo. Eu acompanho reforma tributária há 30 anos. Há 30 anos, todo início de governo é a mesma ladainha se repetindo. O governo apresenta uma proposta de reforma tributária com acompanhada, em geral, de declarações peremptórias de que agora vai acontecer, agora a opinião pública é totalmente favorável. Os políticos se aproveitam desse momento para ganharem muita presença no cenário político nacional. O debate é muito intenso, mas há 30 anos ele morre no meio do caminho. Gera muito calor, mas pouquíssima luz, para que nós possamos caminhar no sentido de uma boa reforma tributária. E temo que a mesma coisa vá acontecer agora, neste momento. E eu explico por quê. Por que esse meu pessimismo? Por que eu estou achando que a reforma tributária não vai para frente, mais uma vez, pela enésima vez? E por que este fato se repete há 30 anos? Por uma razão muito simples. Sempre se apresenta o mesmo projeto, com uma nova característica, quem sabe uma roupagem um pouco diferente, alguns elementos diferenciadores, mas o projeto é sempre o mesmo. E este projeto, que é sempre o mesmo, tem alguns gravíssimos pecados. E se esses pecados não forem removidos, a reforma tributária não vai avançar novamente, mais uma vez. Quais são esses pecados? Bom, são vários, mas eu vou elencar os mais importantes. O primeiro deles
é que todos os projetos agridem a Federação Brasileira, agridem o Pacto Federativo Brasileiro. Poxa vida, mas que isso? Será que esses projetos estão propondo alguma revolução, alguma divisão dos estados, alguma junção? Não, mas eles estão indo no coração da federação, no coração da razão da existência de uma federação. Qual é ela? Que os entes federados mantenham a sua autonomia administrativa, econômica e gerencial. Federação quer dizer isso. A federação é diferente de um governo ou de um Estado unitário. O Estado unitário é quando o país inteiro é uma coisa só, é uma administração só, ela é centralizada, normalmente são regimes parlamentaristas, onde um só poder administra o país, em geral, no parlamentarismo é evidente, é o legislativo. E então o Estado tem uma gestão só, uma administração. A nossa federação não é assim. Aliás, qualquer federação não é assim, como é os Estados Unidos, como é o Brasil, e como são vários outros países, Índia, Alemanha e assim por diante, Argentina. Nos estados federativos, uma das bases de sustentação da ideia da federação é que os gestores mantenham a sua autonomia, inclusive tributária. E é justo que isso aconteça. É justo que um governador ou que um prefeito diga, mas espera lá, eu fui eleito, nós temos autonomia. Eu gostaria de praticar a política econômica tributária que eu apresentei aos meus eleitores e eles me elegeram. Agora eu perco a capacidade de fazer a gestão do meu ente federado? Portanto, os prefeitos legitimamente estão reagindo e reagem a essas tentativas de unificar tudo e passar por cima do conceito da federação. A mesma coisa com os governadores. Eles também resistem. Eles têm as suas necessidades específicas. Eu vejo ali o Sindicato de Goiás, estou vendo aqui na tela. Goiás tem necessidades diferentes das necessidades brasileiras. O governador Caiado pode ter interesse em apresentar soluções diferenciadas daquelas que são pensadas em Brasília ou aqui em São Paulo. Por que agredir esta forma de organização do nosso país? Portanto, esse é o primeiro grande pecado. Este pecado, ele impede o andamento da reforma tributária, porque existe uma enorme insistência em unificar coisas que não deveriam ser unificadas e que agridem a competência tributária constitucional de governadores e prefeitos. Portanto, esse é o primeiro pecado. Se esse pecado não for removido, a reforma tributária não vai avançar. Um segundo pecado que eu acho importantíssimo, mas esse está, de certa forma, sendo atenuado no debate atual, é a insistência no formalismo teórico das propostas. A PEC 45 é uma PEC formalmente, tecnicamente, a mais eficiente possível do ponto de vista dos critérios econômicos. Para
não gerar distorções no funcionamento da economia, vejam, o ideal é termos apenas uma alíquota de um imposto sobre consumo e que essa alíquota se aplique a todos os bens e todos os serviços de uma economia. Ninguém discute isso. Isso é, de fato, um ideal utópico, contudo. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que os impostos devem atender à capacidade contributiva das pessoas, ou seja, o pobre deve pagar menos, o rico deve pagar mais. A nossa Constituição dá autonomia para que as alíquotas se façam por nacional ou subnacional e, consequentemente, que ela possa ser diferenciada em função dos interesses específicos de cada unidade federativa. Mas há uma insistência muito grande nesta rigidez. E esta rigidez, ela se transmite no seguinte: poucas alíquotas, o que fará com que muitos produtos tenham uma mesma alíquota do imposto, uma mesma taxa de imposto. Por exemplo, um produto de luxo terá uma mesma alíquota de um produto essencial como uma camisa. Isto agride um pouco o nosso sentimento de equidade. Puxa vida, será que eu vou tributar o caviar do mesmo jeito que uma calça, um sapato? Nenhum dos dois, enfim, não dá para comparar isso, mas quando a gente começa a trabalhar com pouca alíquota, esses fenômenos vão surgir. Será que uma Kombi nem existe mais, mas vocês sabem o que é, deve ser tributada com a mesma alíquota de uma Ferrari mais moderna possível? Enfim, esse tipo de problema vai surgir, mas continuam insistindo nesse ponto de poucas alíquotas e de não diferenciação de produtos. E, inclusive, juntando a tributação, como eu disse, de serviços e de consumo, tudo num pacote só, o que agride o Pacto Federativo. Esse é um segundo pecado capital, né? Ou seja, a busca do perfeito, a busca daquilo que está no livro-texto, que é o mais bonito, mas que, infelizmente, não passa na sabatina da realidade. E eu aprendi isso. Eu sou um professor, eu entrei na minha vida política pela via da academia. O primeiro a propor o imposto único nacional, que eu chamo unicus unicorum, o único dos únicos, fui eu. Mas eu aprendi penosamente que quando você entra no parlamento brasileiro, você começa a ver outras realidades e que o mundo não é tão simples quanto aquele que a gente ensina aos nossos alunos nos livros textos. E isso me ensinou, como eu disse penosamente, de que o ideal não deve tentar ser imposto, porque a questão tributária, ela não é uma questão apenas econômica. Ela é uma questão social, cultural, política, institucional. É um dos poucos temas que agregam todos os interesses. Então, querer impor uma solução econômica, ignorando essas outras variáveis, é o caminho para o insucesso. Portanto, esse é o segundo grande pecado que eu vejo na reforma tributária. E o terceiro grande pecado, esse interessa diretamente a todos nós, que é o seguinte:
nenhuma das propostas de reforma tributária até o momento atentam ou olham e propõem alguma solução para o mais grave problema brasileiro, que é a nossa seguridade social. A seguridade, que inclui a Previdência, está levando países no mundo à insolvência. Olhem o que está acontecendo na França agora. Olhem o que já aconteceu em vários países, como na Grécia, há pouco tempo atrás, como aconteceu na Inglaterra. Isto vai acontecer inevitavelmente no Brasil. Por quê? A nossa previdência, a nossa seguridade não tem um mecanismo saudável de financiamento. Se nós não reformarmos o financiamento do nosso sistema previdenciário, mais cedo ou mais tarde o país vai quebrar. E digo por quê. Hoje, antes de entrar nesse tema, nenhuma das propostas de reforma tributária fala na reforma do sistema de financiamento da Previdência, ou vamos chamar da Seguridade. Eu vou usar os dois termos intercambialmente, ainda que não sejam, da nossa Seguridade. Ah, mas o Paulo Guedes não fez uma reforma da Previdência há pouco tempo atrás? Não. Ele não fez reforma alguma no financiamento da Previdência. Ele fez uma reforma nos benefícios oferecidos pela Previdência. Ele cortou alguns benefícios. Há razões econômicas para isso, mas ele atuou do lado dos gastos, ele restringiu os gastos da Previdência, cortando benefícios. Não tocou no tema do financiamento da Previdência, de onde vêm os recursos para financiar a Seguridade, saúde, previdência e assistência social. Isso nenhuma das reformas tributárias está abordando, exceto uma que eu vou falar para vocês no final dessa nossa apresentação. Tá? E eu queria dizer para vocês só o seguinte: por que a Previdência é um problema tão sério? E por que ela deve nos preocupar? Se não a nós, aos nossos filhos, que logo, logo também vão estar na mesma situação que nós de aposentados. Logo, logo. O tempo passa com uma rapidez incrível. Então, vejam, como é financiada a Seguridade brasileira. Primeiro, com a incidência das contribuições ao INSS do empregado e do empregador. O empregado paga de 7% até 11,5%, se não me engano, descontado na sua folha de salários. O funcionário público chega a 15%, 20%, alguns aposentados. Eu estou falando do regime geral de previdência, tá? Mas as situações de situações previdenciárias estatutárias têm problemas semelhantes. Então, a primeira fonte de financiamento é o que o empregado paga, e o empregador, ele recolhe 20% da folha de salário. Então, vejam, a cunha fiscal que é colocada entre o que o empregado custa para o seu empregador e aquilo que ele leva para casa para gastar com a sua família, é enorme no Brasil. Como eu disse, o empregado paga 8%, vamos supor, 7,5%, 8%, 9%, depende da categoria. E o patrão mais 20% de tudo aquilo que ele paga para os seus empregados.
Essa é a primeira fonte de financiamento, contribuições previdenciárias. Qual é a segunda fonte de financiamento? COFINS. É uma contribuição ao financiamento da Seguridade, a COFINS. Começou como uma incidência sobre faturamento, agora está se transformando numa incidência sobre consumo também, com essas propostas de reforma tributária, e ela é 9,25% sobre o valor agregado de todo o processo produtivo. Isso está embutido no preço de todas as mercadorias que nós produzimos. Então, hoje, pelo empregador e, mais uma vez, pelo empregado e pelo empregador, quando ele vai no mercado para comprar qualquer mercadoria, porque lá está a COFINS, com mais 9,25% ou 3,65%, dependendo do regime utilizado pelas empresas. Tem o cumulativo e o não cumulativo. Mas eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui. Repito, viu, Tônia? Se quiser fazer uma reunião depois específica para a gente abrir e fazer uma necrópsia em todo esse projeto detalhado, eu estou à disposição. Então, veja, essa é a segunda fonte de financiamento, empregado e empregador e todos os consumidores. Além disso, existe uma coisa que chama-se Contribuição Social sobre Lucro Líquido, CSSL, que é um percentual de 9% acrescido ao imposto de renda das empresas, que é de 25%, e que faz com que as empresas brasileiras paguem 34% de imposto de renda sobre seus lucros. 25% é imposto de renda propriamente dito, e 9% vai para a Previdência e chama-se Contribuição Social sobre Lucro Líquido, 9%. Então, vejam, praticamente quase tudo, quase 50% do que o governo federal arrecada vai para a Previdência, que é a contribuição previdenciária do empregado e do empregador, a COFINS e mais a contribuição social sobre lucro líquido. Isso tudo, falar em grandes números, dá mais ou menos 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Puxa vida, mas a Previdência começou só com a contribuição do empregado e do empregador. Deu déficit, precisou criar COFINS. Deu déficit, precisou criar CSLL. E está dando mais de 200 bilhões de déficit todo ano, apesar de tudo isso que está sendo arrecadado. É surpreendente que um ponto tão importante como esse esteja sendo ignorado no debate tributário nacional. Quase não se fala na reforma do sistema previdenciário, da Seguridade brasileira. Quase não se fala na desoneração da folha de salários, que é uma consequência direta de um novo mecanismo de financiamento da Previdência. Então, esses são os 3 pecados capitais. Primeiro, agride o Pacto Federativo. Segundo, é uma reforma que quer tributar coisas diferentes, pessoas diferentes e regiões diferentes da mesma forma. Também é difícil. E terceiro, não aborda o principal problema brasileiro hoje, de longo prazo, de médio e longo prazo, que é a questão da seguridade. Muito bom. Dito isso, então, vocês devem, como eu fiquei algum tempo atrás, extremamente preocupado. Puxa vida, precisamos, de alguma maneira, despertar o país para isso, e ninguém melhor do que nós aposentados. Ninguém melhor do que nós aposentados. Isso deve ser uma missão de todos os sindicatos, organizações,
públicas e privadas, abordar essa questão corretamente, abertamente. Como resolver este problema? A França está sendo paralisada, o governo pode ser derrubado a qualquer momento, sangue está correndo nas ruas por causa disso na França, e nós estamos aqui sem pensar em nada, discutindo se a PEC 45 vai tributar mais, se vai ter cashback, se não vai ter cashback, não sei o quê, e ignorando um dos principais problemas, que é a inclusão na reforma tributária da questão do financiamento da nossa seguridade. Então, primeiro, estou falando para a plateia correta, que pode despertar o país para essa questão. E segundo, eu quero agora expor para vocês, acreditando na capacidade de difusão dos aposentados do Brasil, que há solução, sim. Porque todo mundo está muito preocupado, mas então vamos nos preparar aí para ir para o cadafalso, não é isso? Não, há soluções. E a solução, eu vou rapidamente propor a vocês, é uma solução que eu venho trabalhando já há bastante tempo, muito tempo, e ela não está em nenhuma PEC de reforma tributária no Congresso Nacional, exceto uma que eu elaborei para uma instituição prestadora de serviços, que é a Federação das Empresas de Asseio e Conservação, chamada FEBRAC. Preocupada com este tema, ela me procurou, trabalhamos juntos aí há mais ou menos quase 2 anos e propusemos um encaminhamento para a reforma tributária que nós chamamos de PEC do emprego. PEC do emprego. E a PEC do emprego, ela recolhe das propostas que estão discutidas hoje no Brasil o que elas têm de bom. Nós não vamos reinventar a roda, não. Não vamos recomeçar do zero. Todas as propostas, apesar das críticas que eu fiz, têm pontos positivos. Então, vamos recolher os pontos positivos, agregar a remoção desses pecados capitais, e ela se chama PEC do emprego. E eu gostaria muito de ter a nossa categoria dos aposentados como a grande difusora desse movimento. O momento é agora. O tema da reforma tributária está hoje envolvendo, não é, toda a sociedade. Portanto, o momento é o correto para nós expormos a PEC do emprego. Vamos lá, para ir terminar e abrir para o debate. Tenho certeza que muitos de vocês gostariam de fazer algumas perguntas. O que é a PEC do emprego? Bom, pelo próprio nome diz, uma das principais, ou se não a principal preocupação dessa PEC, é que nós precisamos fazer uma reforma tributária, sim, para facilitar a vida do empresário, para facilitar a vida do trabalhador, de todo mundo, mas ela precisa estimular, quem sabe, o principal problema brasileiro, que é a geração de renda e emprego. Uma PEC, uma reforma tributária que não estimule a criação de empregos, é uma reforma tributária, no mínimo, capenga. Portanto, a PEC do emprego, primeiro, ela se preocupa com emprego. E emprego significa facilitar a abertura de novos postos de trabalho, consequentemente, gerar mais renda para a sociedade brasileira. O que esta PEC do emprego, que tem esta grande preocupação, faz? Em primeiro lugar, ela não agride o pacto federativo. Ela pega pedaços das várias PECs ou das várias propostas em andamento, mas
deixa os tributos municipais com os municípios, deixa os tributos estaduais com os estados e deixa os tributos federais com a União. Não mistura essas três coisas. Misturar essas três coisas é o caminho para o impasse, é o caminho para não termos reforma tributária. Então, essa é a primeira característica. O ISS vai continuar existindo, que é... Vocês sabem, agora aqui eu não vou poder fugir de alguns detalhes. Existem 5 impostos sobre o consumo. Quais são os 5 impostos sobre o consumo? Isso é que está sendo discutido hoje na reforma tributária, tá? Ninguém está discutindo o imposto de renda, ninguém está discutindo o imposto sobre propriedade, ninguém está discutindo IPTU, ninguém está discutindo o imposto sobre propriedade rural, nada, nem sobre riqueza. O que está sendo discutido é reforma de tributos. Existem 5 no Brasil. O PIS/COFINS, que em realidade se contam como 2, mas é um só. O PIS é a COFINS, em realidade são 4. É a COFINS, porque vamos deixar de fora o PIS. É a COFINS, é o IPI, é o ICMS e o ISS. O que é que os projetos de reforma tributária tentam fazer? Juntar todos num só, ou então deixar 2 blocos, um bloco com os do governo federal, que ele não quer, já diz que não aceita perder a sua competência tributária, mas junta todos os municípios com todos os estados num tributo só. E os prefeitos já falaram isso também, nós não queremos. Então, vejam, o que está acontecendo é que esses 5 tributos, eles devem ficar nas suas respectivas competências. Então, o ISS continua sendo ISS. E a PEC do emprego, o que ela faz? Ela reforma o ISS, melhora o ISS, cria uma legislação única e ficamos por aí. Por enquanto, nada a ver com os aposentados e nada a ver com previdência, porque previdência não é competência dos municípios. Com relação aos estados, vamos manter os tributos dos estados com os estados, sem misturar com os outros. Qual é o pior tributo brasileiro? Todo mundo reclama, ICMS. Então vamos pegar o ICMS, vamos pegar o que a PEC 45 tem de bom, vamos reformar o ICMS para os 27 estados, criando uma legislação única, introduzindo o princípio do destino, reduzindo o número de alíquotas para menos, mas porém nunca, jamais para uma única. Vamos criar crédito amplo, que é um dos grandes problemas da complexidade do ICMS. Enfim, vamos reformar o ICMS para os estados, porque o imposto é deles, sem misturar com o imposto dos outros. De novo, nada a ver com os aposentados. Os aposentados, grosso modo, o regime geral de previdência não é gerido nem pelos municípios e nem pelos estados. Portanto, até agora, nada a ver conosco. E com relação aos tributos da União? Aí sim. Aí é que nós estamos propondo uma verdadeira revolução, que não só vai racionalizar o imposto sobre consumo, que é o COFINS, e é o IPI, são 2, mas vai ainda introduzir a questão da reforma do sistema de financiamento da Seguridade Social brasileira, que, repito, é uma bomba de efeito retardado, vai explodir, e quando explodir, vai levar o país à inadimplência. Portanto, nós estamos colocando este problema na PEC do emprego. Como? O que é que nós vamos fazer? E aqui eu vou entrar na última parte da minha exposição a vocês e peço desculpas se estou me alongando um pouco. Mas acho que esse público, para mim, é tão importante
é tão fundamental, é tão central no debate que eu achei que valeria a pena me alongar um pouco para realmente transmitir a todos vocês o que eu acho importante. Qual é a reforma que nós estamos propondo? Bom, o governo federal arrecada aproximadamente 1,5 trilhão de reais por ano. A metade disso vai para a Seguridade Social, Previdência, que é as contribuições ao INSS, como eu já falei, que é o COFINS e que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Depois tem algumas outras fontes de receitas menores, resultados de loterias, algumas contribuições também do setor rural sobre faturamento, são coisas pequenas. O grosso são essas fontes. Fora isso, o que sobra? Só sobrou 2 impostos importantes, o IPI e o imposto de renda. Então, existe no governo federal 2 grupos. Um grupo que é o IPI, o imposto de renda, e esse aí gera mais ou menos 55% da arrecadação, e isso é o que o Estado usa para manutenção do Ministério de Transportes, Economia, pagamento de folha de salários, pagamento dos juros da dívida, investimentos, enfim, para que o governo administre o país. A outra metade, que é arrecadada pelo COFINS, contribuição aos empregados e a contribuição CSLL, vai para a Previdência. Então, o governo federal tem 2 blocos. Um bloco que, como eu disse, administra o país e outro bloco que vai inteirinho para a Seguridade. Esse bloco que vai inteirinho para a Seguridade está quebrado e gera um déficit de mais de 200 bilhões por ano, além de tudo aquilo que ele já arrecada, que é aproximadamente 800 bilhões. O que é que nós estamos propondo, então, para resolver esse problema de vez? Nesse bloco aqui, nós vamos eliminar o IPI. Esse IPI é um imposto que arrecada pouco, dá muito trabalho, prejudica as empresas, ele não tem papel importante nenhum. Então, nesse bloco aqui, nós vamos manter o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto justo. Ninguém reclama do imposto de renda. É alto. No Brasil é alto, infelizmente. Mas, tecnicamente, ele é um imposto que não gera, assim, pelo menos para grande parte da população, nenhum problema. Ele está todo informatizado, ele foi bem administrado, ele é eficiente, ele não gera assim, muito contencioso, ele não gera muita dúvida. Então, vamos manter esse imposto. Ele arrecada aproximadamente 450 bilhões de reais por ano. Esse continua existindo do jeito que está, não vão mexer nele. Agora, os outros que financiam a Previdência e não estão dando conta do recado, porque não conseguem arrecadar, apesar das alíquotas elevadíssimas, o necessário para o financiamento da Previdência. Esse precisa da nossa atenção. O que é que nós estamos propondo? Acaba com todos eles. Elimina todos eles. Vamos extinguir, veja, é importante que vocês entendam isso, vamos extinguir aqueles 7% que todo trabalhador tem descontado a sua folha. Acaba com isso. Zera isso. Vamos extinguir os 20% que o patrão paga sobre a sua folha. Vamos acabar com isso. Zera. Ou seja, vamos fechar a cunha fiscal. A cunha fiscal vai fechar, não tem mais diferença entre aquilo que o empregador paga e aquilo que o empregado leva para casa, que antes era um bolo enorme, era 20% pago pelo empregador e 7% pelo empregado. Fecha essa boca de jacaré, fecha. Portanto, gerar emprego no Brasil não vai custar mais nada para o empregador.
a não ser o salário do empregado. O que isso se chama? Desoneração da folha de salários. Então, nós estamos eliminando todos os impostos que incidem sobre a folha de salários. Além disso, eliminamos a COFINS. Os industriais reclamam muito da COFINS, com razão, é um imposto muito complexo. Vamos eliminar a COFINS também, zero, acaba a COFINS. E vamos eliminar também para zero a contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, as empresas que hoje pagam 34% de imposto de renda sobre o seu lucro, vão pagar só 25%, porque os 9% da contribuição social sobre lucro líquido vai zerar também. Zera tudo. Mas aí vem a grande pergunta. Maravilha, acaba com todos esses impostos, desonera a folha, aumenta emprego, facilita a vida do empresário que não vai ter mais que pagar COFINS. As empresas em geral, todas, grandes, médias, pequenas, todas elas, vão começar a pagar menos imposto de renda, em vez de 34 vão pagar só 25. Maravilha. E o que a gente põe no lugar? E aí vem o pulo do gato. E aí vem o pulo do gato, que é polêmico, mas que é a grande solução para o problema que nós estamos colocando aqui. Professora Tônia, a solução se encontra na criação de um imposto sobre movimentação financeira com uma alíquota de 1,25% apenas, que vai gerar o mesmo volume de recursos que todos esses impostos que são eliminados. Vou repetir. A proposta é: o governo federal vai passar a ter apenas 2 impostos. O imposto de renda, que, como eu falei, vai continuar existindo. E um tributo, que nós vamos chamar o imposto previdenciário. Ele é que vai financiar a Seguridade e a Previdência. Ou podemos chamar IS, Imposto Securitário. Aí vocês me ajudam até a batizar o nome do imposto. Que imposto é esse? É um imposto que vai incidir sobre movimentação financeira com uma alíquota de 1,25% no débito e no crédito bancário. Opa! Alguns de vocês vão dizer, mas isso se chama CPMF? É a volta da CPMF? Que horror! Que isso? Pelo amor de Deus! Socorro! Ninguém quer CPMF de volta. E aí eu respondo, por que não? A CPMF não é CPMF, nós tivemos no Brasil. Funcionou durante 12 anos. Não gerou uma única ação na justiça. Não tem até hoje uma única ação na justiça sobre o CPMF. Não tem uma única empresa ou pessoa autuada por não recolher CPMF, porque a arrecadação é automática, feita no banco, quando a gente faz qualquer pagamento. Não tem custo. As empresas não precisam fazer declaração, livros, DAMES, DARFs, nada. Um tributo automático. Ele foi eliminado por quê, então, se é um imposto tão bom? Por uma razão muito simples. É um ótimo imposto que foi muito mal utilizado. Por quê? Ele foi criado para substituir outros impostos. Mas quando Fernando Henrique Cardoso criou a CPMF em 1992, depois foi renovada pelo Adib Jatene em 96 e passou a se chamar CPMF, antes chamava IPMF, ele não substituiu imposto nenhum. Ele veio como um imposto a mais
para aumentar a carga tributária, para sobrecarregar o contribuinte brasileiro. E isso gerou um ódio gigantesco contra esse tributo. No entanto, foi um tributo exemplar do ponto de vista da sua operacionalidade. E ele foi extinto em 2007. Por que não trazê-lo de volta? Porém, usando-o corretamente, usando esse imposto no lugar de, ao invés de, em substituição aos tributos que não estão dando conta do financiamento da Previdência, quais sejam contribuição previdenciária sobre folha, ou seja, oneração sobre folha, COFINS e contribuição social sobre lucro líquido. E o que eu digo para os senhores é o seguinte: o mesmo valor que hoje se arrecada com todos esses impostos serão arrecadados com uma alíquota do imposto previdenciário, que às vezes alguns chamam imposto digital, porque ele é um imposto moderno, ou o imposto previdenciário, ou chame o que quiser, né? Um imposto sobre pagamentos. Quando nós estávamos no governo, eu estive na Receita junto com o Paulo Guedes por um tempo. O nosso projeto era esse que eu estou descrevendo aqui para vocês. Mas, infelizmente, o presidente da República, com aquela cabecinha pequena dele, não entendeu o projeto e não quer a volta da CPMF. Não tem nada a ver com o CPMF. Nós vamos usar agora esse imposto corretamente, da forma como ele deve ser usado, em lugar de substituindo outros impostos muito mais perniciosos ao Brasil do que ele. E essa é a nossa proposta. Essa é a proposta da PEC do emprego, que eu gostaria muito, eu vou, se vocês quiserem colocar à disposição de todos o texto da PEC, a explicação do porquê a PEC foi gerada, os principais objetivos dela e, principalmente, esta característica é a única PEC que coloca no centro da discussão a desoneração de folha. Então, vejam, a desoneração de folha e a reforma do financiamento da Previdência. Mas o trabalhador brasileiro e o aposentado vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar e muito. O trabalhador, hoje, ele tem de cara descontado da sua folha de salário 7%. Vai ter apenas 1,25%. O patrão vai pagar 1,25% em tudo que ele compra ou vende. O PIS/COFINS desaparece, o preço das mercadorias vai cair. A massa salarial brasileira, principalmente os aposentados, vai aumentar gigantescamente. O preço das mercadorias vai cair. Então, vejam, a volta de um tributo como esse é muito polêmico, mas ele substitui outros. Ele faz com que a gente deixe de pagar o que está pagando hoje. A minha aposentadoria já vem descontada, 7%. Não virá mais. Então, vejam, senhores, o que nós estamos propondo é uma reforma tributária que, primeiro, gera emprego, não comete os pecados capitais que as outras propostas cometem, mas, acima de tudo, favorece profundamente o contribuinte brasileiro e, particularmente, o aposentado. Por quê? Aposentados presentes e futuros aposentados. Porque sem essa mudança, a reforma, a Previdência vai falir. Haverá outras reformas, se preparem para isso.
A cada 10 anos vai ter uma outra reforma previdenciária, onde mais direitos serão cortados, se o mecanismo de financiamento continuar do jeito que está. Por quê? A base salarial ela é muito ruim do ponto de vista da arrecadação, até porque o mundo moderno hoje, com a uberização do trabalho, etc., está ampliando muito o trabalho independente, o trabalho uberizado, o trabalho com flexibilidade de horários, e essas coisas não se ajustam ao trabalho CFT, contribuição da consolidação do trabalho. E se o trabalho, esta folha de salário mingua, a quebra da Previdência pode ocorrer a qualquer momento. Já estamos com déficits crescentes. Então, temos que mudar essa forma de financiamento. Trabalho de CLT sozinho não será suficiente para financiar a Previdência. Nós precisamos de uma outra base. E qual é essa outra base? A aposentadoria tem que ser paga pela sociedade inteira e não só pelos trabalhadores e pelos aposentados. As empresas têm que pagar pela aposentadoria. Aqueles que não estão no mercado de trabalho ou no bens de consumo. Afinal de contas, a Previdência brasileira é um regime de repartição, não é regime de capitalização. Isso é muito importante para os senhores entenderem. O regime no Chile é de capitalização, ou seja, cada um poupa aquilo que consegue, faz o seu pecúlio, o seu fundo e depois se aposenta com aquilo. Isso é um sistema de capitalização que está dando meio errado lá. Meio não, muito errado. E em vários outros países, o sistema é de capitalização. Previdência privada é outra coisa. Quem quiser fazer a sua, faz. Mas a previdência pública nossa não é capitalização. É um sistema de repartição. Consta na Constituição, todos têm direito à aposentadoria, contribuintes ou não. Todo trabalhador, todo cidadão brasileiro acima de 65 anos tem direito à sua aposentadoria, contribuindo ou não. O rural tem aposentadoria e não contribuiu, mas tem. Ou seja, a aposentadoria é uma obrigação da sociedade brasileira. Portanto, por que só o empregado e o empregador têm que pagar por ela? Não, a sociedade inteira tem que pagar por ela. E qual é o imposto que faz a sociedade inteira pagar? O imposto sobre movimentação financeira. A contribuição previdenciária, quem paga é o trabalhador e o empregador. Só eles. Não devia ser assim. Por que só eles vão financiar a Previdência? Ah, mas é que eles são os beneficiários. Não interessa. Pela nossa Constituição, todo cidadão brasileiro é beneficiário da Previdência e tem direito à Previdência. É universal. Portanto, a sociedade como um todo tem que pagar por esse direito e por essa instituição que é o nosso regime de capitalização. Portanto, eu termino aqui, desculpe se tomei muito tempo. Opa, olha aí, então, o pessoal está querendo comer um pãozinho de queijo ali, acho que estão com fome. Eu queria dizer o seguinte, pena que você não possa passar para cá, viu, Tony? Professor, vamos lá. A gente Está tem com uma cara boa. Mas o que eu queria finalizar, então, para vocês, dizendo o seguinte. Primeiro, o tema do aposentado é fundamental, a previdência é fundamental, precisamos de um novo sistema. O atual encaminhamento do debate da reforma tributária não vai levar a nada mais uma vez, a não ser que introduzamos dentro desse tema a questão da previdência e do aposentado. E isso é feito com a PEC do emprego, que eu coloquei à disposição de vocês aí para a sua análise. Eu sei que o tema polêmico que eu apresento é que nós passaremos a ter um imposto sobre movimentação financeira, que todo mundo vai pagar, inclusive o aposentado.
Só que é 1,25%. Hoje já paga muito mais do que isso embutido nos outros impostos. E é um imposto que nós precisamos desmistificar. Ele foi satanizado. Porém, se for bem usado, pode ser, como diziam os meus avós, a salvação da lavoura. Tá bom? É isso aí, gente. Estou à disposição. Obrigada, professor. Foi incrível ouvi-lo. Já estou aqui com inúmeras perguntas, tem também aqui no nosso chat. Antes de fazer a pergunta do doutor Diógenes, que é médico, é um profundo conhecedor de políticas públicas na área de saúde, eu queria fazer algumas perguntas que eu acho que vão ao encontro das perguntas do doutor Diógenes. A Seguridade Social, ela engloba 3 grandes áreas, né? A saúde, a assistência e a previdência social. O custeio da Seguridade Social, quando pensado lá pela nossa Constituição, isso tanto faz se voltarmos lá na Constituinte, quanto se pensarmos agora, ela se subdivide num custeio, em parte voltado só para a Previdência e o outro restante para todo o montante da Seguridade. No entanto, o que temos para hoje é que 70% do que é arrecadado na Seguridade é gasto com a Previdência Social, sobrando apenas 30% para gastar com a saúde e a assistência social. Daí nós temos um problemaço na nossa sociedade, já que nós temos hoje muito mais pessoas precisando de assistência do que de previdência. Isso literalmente falando, né? Nós temos muito mais pessoas fora da proteção previdenciária do que dentro da proteção previdenciária. Embora nós gastemos muito mais com a previdência do que com a assistência. Então, dessa forma, nós temos muito mais pessoas desprotegidas do que protegidas. Essa é uma realidade não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, essa é uma realidade que faz, inclusive, com que a ONU, desde a década de 70, disputa a renda básica universal, por exemplo, como uma saída, como uma possibilidade, já que nós estamos falando da 4ª Revolução Industrial, nós estamos falando dessa geração que não terá trabalho, dessa geração que não terá preparo para os trabalhos existentes, toda essa conjuntura que o senhor colocou, da uberização, da tecnologia, etc., todo esse caos armado que nós temos na sociedade contemporânea. Então, quando o senhor fala do custeio que temos para hoje, que de fato é um custeio bastante disfuncional, porque pesa muito para uns e sobrecarrega muito outros, e deixa alguns muito sem a menor responsabilidade sobre essa realidade. Quando o senhor fala desse tributo específico e único, eu acho fantástica a ideia, porque aí, de fato, nós voltaremos àquela ideia do Constituinte de 88, de um pacto social em que todos se responsabilizariam pela proteção dos necessitados. E aí a gente vai àquela ideia, essa é a minha tese que eu estou agora no doutorado, que eu estou justamente estudando do Beveridge, né, de proteger a todos em todas as situações de necessidade. Então, assim, eu acho fantástica voltar a essa ideia, mas a minha preocupação, e aí eu vou à pergunta do doutor Diógenes, vou aos números, porque é ele que nos une, né? Os números é que nos unem nesse momento. Esse 1,25 é o suficiente para custear saúde, assistência, previdência, inclusive nos momentos de baixa movimentação financeira, quando há queda na economia, quando há arrefecimento econômico. Isso atinge o PIX, por exemplo, porque você sabe, as pessoas vão dar um jeitinho de ter o dinheiro no colchão para não ter movimentação financeira. Como que vai se dar isso para que a gente não tenha, portanto, uma não tributação, que as pessoas vão escamotear esse dinheiro para não pagar tributo?
Olha, professora, eu acho que essa pergunta é excelente. Eu não sei quem que é o Diógenes ali, não estou vendo na tela, mas de qualquer maneira, se essa pergunta é dele, eu quero parabenizar pela pergunta, porque ela vai me dar a oportunidade de responder a alguns temas extremamente importantes. Primeiro, a reforma tributária, ela não é a solução para todos os problemas. Ela não é uma poção mágica que resolva tudo. A questão tributária resolve apenas a forma ou a melhor forma, a mais justa, de arrecadar os recursos para o governo realizar a sua política social. Nós não colocamos no tema da reforma tributária, professor Antônio, nenhum dispositivo com relação a como ele deva ser usado. Se é para a Previdência, se é para assistência social, se é para a saúde, até porque o governo, em realidade, tem uma conta única, ele acaba misturando todos esses recursos e tudo acaba saindo do caixa único do governo federal, né? Da conta única do governo que ele mantém junto ao Banco Central. Então, a reforma tributária, ela não trata diretamente desse problema, se mais deve ser gasto na saúde, menos na previdência. Ele simplesmente propõe uma melhor maneira de arrecadar os recursos que estão sendo arrecadados hoje e que estão diminuindo. E, quem sabe, propõe uma forma de arrecadação que permita arrecadar mais ao longo do tempo para atender às necessidades que o governo vai colocar. Então, eu entendo perfeitamente a posição do sindicato, mas esta é uma questão de reforma de previdência propriamente, e não de reforma do financiamento da previdência, que é o que nós estamos tratando aqui. As duas coisas têm que ser tratadas conjuntamente, mas eu estou trazendo uma proposta para resolver o problema do financiamento da previdência. De fato, a questão de como alocar esses recursos e como gerar o recurso suficiente para tudo, para essas áreas que estão sendo hoje subdimensionadas, é uma questão que vai além da questão tributária. Contudo, eu queria dizer o seguinte: o déficit, hoje, a Previdência tem um déficit gigantesco. Além desses 800 bilhões arrecadados, ainda tem mais 200 bilhões de déficit. E mesmo assim não atende a essas áreas que a senhora mencionou como carentes. Provavelmente nós precisamos de mais. Eu pergunto, qual é a melhor maneira de ajustar as necessidades aos recursos necessários? Certamente não é o atual modelo tributário. O atual modelo tributário está esgotado. Não tem como aumentar a contribuição de empregado e empregador à Previdência. Não tem como aumentar o imposto de renda além de 34%. Não tem como aumentar a COFINS além dos 9,25% que já tem. Não há como fazer isso. A sociedade brasileira não aguenta. Portanto, nós precisamos um novo método de arrecadação, que dê, inclusive, flexibilidade para ajustar os volumes necessários. E aí o imposto previdenciário, o imposto sobre uma movimentação financeira é um instrumento correto. Por quê? Porque ele é muito amplo. Ele faz todo mundo pagar. E se todo mundo paga menos. A CPMF, de triste memória, ela deixou algumas coisas positivas. Por exemplo, era muito difícil sonegar aquele tributo. Quem conseguia sonegar fazia um pagamentozinho em dinheiro, R$20, R$30, R$50, R$10. A grande massa de recursos circula pelo sistema bancário, tem que circular pelo sistema bancário e, portanto, é tributada. Ele é um imposto que faz o sonegador pagar imposto. É o único imposto que faz aquele que faz planejamento, aquelas grandes empresas que contratam os grandes advogados para ver como não arrecadar imposto. É o único que chega lá e alcança esta empresa, tenha ela os melhores advogados ou não.
É o único imposto que alcança a economia subterrânea, a informalidade, aquele que vende sem nota, aquele que presta serviço e não está registrado, aquele que trabalha. Veja, ele está fazendo isso tudo para se defender. Eu não estou criticando o indivíduo que tenta ir para a informalidade, não. Ele é impelido por sobrevivência, mas ele deu uma cota pequenininha do seu serviço para a sociedade. O único imposto que faz ele fazer isso é um imposto sobre a movimentação financeira. E mais importante ainda, professor Antônio, infelizmente, tristemente para a nossa sociedade, o crime organizado hoje está absorvendo parcelas crescentes da nossa sociedade. É o tráfico de droga, é o contrabando, é o tráfico de armas, é tudo que existe de ruim na sociedade brasileira está aumentando. As milícias no Rio de Janeiro existem bairros inteiros com centenas de milhares de habitantes dominados não pelo governo, mas pela milícia. Essa milícia não paga imposto nenhum. Qual é o único imposto que chega nessas pessoas? É o imposto sobre movimentação financeira. Então, eu acho que esse é um imposto que, primeiro, pela sua ampla abrangência, ele é fácil de arrecadar. Então, eu vou dar um dado para vocês que é impressionante. Vocês vão ficar surpresos. Para cada 1% desse imposto, para cada 1% desse imposto, a arrecadação é de 330 bilhões de reais. Então, veja, esse é um imposto que tem muita facilidade, não só para arrecadar, como até para ser ajustado com alíquotas muito pequenas à necessidade do Estado. Se por um lado isso é bom, professora Tônia, por outro lado, é muito perigoso. Tem muita gente que diz, eu sou contra a CPMF, um imposto desse tipo, porque é muito fácil aumentar. Aumentar de 1,25 para 1,5, você faz assim, e aí aumenta muito a carga tributária. Na PEC do emprego, existe uma coisa. Esse imposto ele vai substituir a carga tributária, vai gerar o mesmo volume de recursos que os impostos eliminados arrecada hoje. Portanto, eu respondo à pergunta de Diógenes. Com 1,25% no débito e no crédito bancário, nós vamos manter a situação atual da arrecadação. Não vamos arrecadar nem mais e nem menos. Se é mais, vai precisar aumentar ele. Se é menos, pode diminuir. Mas na PEC do emprego diz o seguinte: a alíquota desse imposto só pode ser alterada uma vez a cada 4 anos, ou cada 5, não me lembro agora como é que está na PEC. E segundo, uma vez aprovado no Legislativo qual será a nova alíquota, uma vez apenas a cada 5 anos, ela tem que passar por um referendo popular. Eles têm que ser votados. Uma vez cada 5 anos vai haver um referendo. Porque esse imposto vai ser tão importante, e ele arrecada tanto, ele é tão bom para arrecadar, e tão justo, porque todo mundo paga, que é muito fácil o gestor mal intencionado, vamos aumentar aqui 0,25 que vai dar um dinheirão a mais aqui para a gente. Não, não pode fazer isso. Só uma vez a cada 4 anos, aprovado no Congresso, tem que ser referendado pela sociedade. Portanto, esse imposto arrecada o que nós precisamos, ele é flexível para atender às novas necessidades, como a professora Tônia levantou muito corretamente. Ele é justo, porque ele faz todo mundo pagar. Quem está pagando muito imposto hoje vai pagar menos, como é o caso do aposentado, que vai ter menos descontos na sua aposentadoria. Quem está pagando vai pagar menos, e quem não está pagando nada vai começar a pagar alguma coisa. Portanto, Mas se ele não arrecada mais, cobrindo, portanto, o déficit que já temos hoje, ele já não serve, né? Ele já nasce com um problema. Não. O déficit hoje já é coberto porque aí é um problema que vale a pena discutir isso. Existem alguns tributos cuja arrecadação está vinculada à Previdência.
Esses recursos vinculados à Previdência, o dinheiro tem que ir para a Previdência ou para a Seguridade, seja lá o que for. Tá? Como existe um déficit, o governo é obrigado a cobrir esse déficit com recursos do Tesouro, com outros impostos. Então, o que nós estamos fazendo, esse problema eu não estou querendo solucionar, eu não posso solucionar com a questão tributária, eu não estou propondo reduzir o déficit com a mera introdução de um imposto com 1,25. É possível que, para acabar com o déficit totalmente, seja necessário aumentar esse 1,25 para 1,50, por exemplo. Pode ser que seja necessário. Não sei. Mas hoje o déficit já está coberto pelos recursos do Tesouro. O que eu estou propondo é um novo mecanismo de financiamento que mantenha o status quo. Agora, qualquer melhora ou qualquer alteração tem que ser objeto, evidentemente, de uma decisão do nosso legislativo. Enfim, aí é uma questão que foge à estrita questão tributária. Espero que tenha ficado claro. O que eu acho importante é que haja uma plena consciência de que um tributo como esse, que é satanizado, que é demonizado, precisa ser resgatado. Ele pode ser a salvação do sistema previdenciário e seguritário brasileiro. Logicamente, com esta alíquota, que é a alíquota neutra, como eu chamo, o problema do déficit não está resolvido. Mas, pelo menos, já temos uma forma de resolver ágil, simples, barata, acessível, possível para a sociedade brasileira, aí sim resolver o problema. Sim. Eu entendi que seria mesmo, então, o senhor está propondo um novo mecanismo, né, de arrecadação e não em si resolver os problemas, e isso pode ser discutido, inclusive, aumentando ou não essa alíquota. Só a gente lembrando de se lembrar de não se esquecer que os problemas da Previdência em si são infinitos, né, porque a população só envelhece, e graças a Deus, né, porque a outra opção é a morte, né, e ninguém quer isso. Então, a gente envelhece, vive mais, e isso naturalmente traz, na contramão, problemas de financiamento para custear uma vida digna a essa população, e nem toda a população, ao longo da sua vida, conseguiu amealhar recursos para sustentar a velhice, e isso naturalmente traz um problema à sociedade, mas que talvez, e essa discussão tem que ser colocada mesmo, então eu gostaria demais de agradecer a disponibilidade do senhor. Posso fazer um comentáriozinho mais? Antes de você interromper, professor Antônio? Eu ia falar sobre a questão... meu Deus, agora me fugiu. Você tinha mencionado um tema no começo que eu achei tão importante, tão fundamental, e me fugiu agora. Tem duas pessoas que gostariam de se manifestar. Quem sabe eles falando antes, depois eu termino o que eu ia dizer. Se for esse o encaminhamento a ser dado. Não, claro. Eu ia passar a palavra mesmo para o Edson antes do senhor fazer o encerramento, fica tranquilo. O senhor ainda vai falar. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao senhor. Me lembrei o que eu ia dizer, antes do Edson e do Martins falarem. O que eu ia mencionar é o seguinte, essa questão, por exemplo, que você levanta, né, dos problemas sociais do nosso país, aqueles que precisam até de programas assistenciais e não de programas previdenciários. Esse é um problema que a nossa PEC atende, porque ela é a PEC do emprego. Nós estamos propondo um mecanismo tributário que reduz o custo do trabalho e amplia a possibilidade de geração de novos postos de trabalho. Quem sabe esse problema, com uma PEC como a nossa, ele não vai nunca desaparecer, mas ele seja atenuado, porque nós estamos desonerando a folha. Desonerar a folha é um caminho no sentido de evitar que as pessoas recorram à assistência social.
portanto, era isso que eu ia mencionar em adendo ao que você falou. E fora isso, né, professor, o tanto que diminuiria de questões judiciais, discutindo compensação de tributos, discutindo, isso é remuneração, não é remuneração para fim de incidência de contribuição previdenciária, todos os gastos que a empresa tem nessa discussão, né? E o próprio Estado, isso acabaria, né? E, naturalmente, criaria uma economia para as empresas do Estado e geraria, consequentemente, mais investimentos, mais empregos. Isso, sem sombra de dúvida, o senhor tem razão, e acabaria fazendo com que a economia se tornasse mais fluida e mais dinâmica, né? Eu vou aproveitar e passar a palavra primeiro ao doutor Diógenes, só pedindo, Diógenes, que diante do adiantado da hora, para a gente não ocupar tanto a paciência do professor Marcos, que você seja o mais objetivo possível, tá bom? Pode falar. Liga o microfone, Diógenes, por favor. Não, ligou, desligou o microfone, liga de novo. Vou tentar, peraí. Oi. Pronto, pode falar. Bom, parabéns, professor. Eu sempre gostei muito, já ouvi o senhor várias vezes. O senhor sempre traz propostas inovadoras e criativas, como essa proposta que o senhor está trazendo, sem dúvida nenhuma. Ela é motivadora para a luta e para manter a nossa esperança. A questão que eu gostaria de ressaltar, o senhor já agora mesmo falou a respeito, são das condições que agrega a sua proposta em relação à questão do emprego. Nesse sentido, haverá também mais arrecadação de imposto de renda. Então, além do recurso que o senhor disse que mantém o status quo, né, do que é necessário para o que se arrecada hoje, ela traz um benefício muito grande no plano do incentivo ao emprego e a busca realmente do pleno emprego entre nós, o que vai, sem dúvida nenhuma, atender à questão social de uma maneira extremamente exitosa. Diógenes, eu agradeço o seu comentário e diria o seguinte, realmente essa proposta ela é bastante inovadora, ela resolve um problema sério da sociedade brasileira, mas ela não é um tema acabado, né? Quer dizer, nós estamos colocando esta PEC do emprego como uma sugestão, inclusive para receber sugestões, críticas, e seria muito interessante se após colocarmos a PEC à disposição de todos vocês, houvesse algum interesse de algum sindicato, de alguma federação, SINAP, enfim, qualquer, eu vejo aí algumas cooperativas, Sicop, várias outras, vejo pela tela que estão participando, que nos mandassem contribuições, porque é uma obra em andamento, em construção. Ela ainda não foi apresentada ao Congresso Nacional, nós estamos submetendo essa proposta a todos os segmentos que nos convidam para falar sobre ela, e após isso a gente pode incorporar, inclusive, sugestões que interessem ou que devam ser consideradas por vocês, né? Vejo que também tem ali alguém da Força Sindical,
Mando meu abraço aí para o Paulinho e a todos os companheiros aí da Força, mas é um tema que deve sim envolver a toda a sociedade. E gostaria muito de abrir a discussão e receber sugestões para aperfeiçoar. Vamos construir isso com todas as mãos juntas. Isso tem que ser uma espécie de um pacto tributário. Isso não é obra de ninguém, não é coisa minha, não é coisa de ninguém, é uma coisa que a gente precisa construir em conjunto. Obrigado pela pergunta, pelo comentário, Diógenes. Agora eu passo, obrigada, doutor Diógenes, agora eu passo a palavra ao Edson. Bom, muito obrigado, Rony. Eu tenho apenas alguns comentários, assim, eu até sou suspeito em relação a esse modelo, porque eu meio que estou convencido de que é um modelo. Esses dias eu ouvi uma conversa aqui de assim, a economia está se pulverizando tanto, cada vez fica mais complexo a gente entender, né? Que novas atividades, novas formas, novos modelos, a uberização da economia, as vendas pela internet e tal. Então, é difícil a gente encontrar um modelo que venha a contemplar isso tudo. Por que eu sou um entusiasta dessa proposta? Primeiro, porque ela faz com que todos paguem menos e todos em benefício de todos e acaba acomodando a sociedade. Segundo, que ela financia o processo previdenciário de uma maneira evolutiva, né? Porque os valores arrecadados e tudo mais, eles vão evoluir de acordo com os meios de pagamento. No fim da conta, tudo que a gente produz, seja ele bem ou serviço, no fim da linha sempre tem um negócio chamado gente, o indivíduo, né? O que consome, o que produz, todos estão nessa cadeia de uma forma integrada, é uma coisa viva, né? Então, tudo se resume em gente. A gente pode encontrar a melhor fórmula do mundo, mas se no final da conta a pessoa não estiver satisfeita e no final da vida o cara que trabalhou não estiver amparado, a coisa não funciona. E me preocupa muito o que vai acontecer lá para frente. A gente tem uma expectativa de vida boa, mas a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com quem vem depois. Você tem seu filho, você tem seu neto e tudo mais. E esse modelo me encanta porque ele evolui de acordo com a evolução das coisas. Evolui no sentido de você não precisa inventar mais nada de novo. Tudo que transita paga uma pequena parcela de tributo e, na medida que a economia cresce, a arrecadação cresce. E assim vai por diante. E o dinheiro em circulação acaba financiando isso. Eu, quando pela primeira vez ouvi esse modelo, eu peguei e fiz uma conta lá dentro da minha empresa, que não é muito grande, e disse, se eu pagasse, olha, é menos do que é mais do que o professor falou, se eu pagar 1,8% sobre tudo que a minha empresa movimenta, tudo que entra, tudo que sai, quando eu pago salário, quando eu recebo faturamento, se eu pagar 1,8%, eu vou pular de alegria, porque eu vou ter uma redução de tributo do tamanho de um bonde, né? Só de ficar livre do que eu gasto hoje, eu vou até deixar de lado o sistema S. Pagando 20% sobre a folha de pagamento, já me gera recurso para dar mais emprego. Porque hoje, quando a gente põe um empregado lá e que a gente evita colocar ao máximo, ele acaba custando o dobro do que ganha, né? Daí para mais. E isso fica cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Então, eu sou entusiasta, eu acho que a gente tem, sim, professor, e queremos participar com contribuições e tudo mais, porque tem questões que vêm na cabeça. O sujeito que ganha um salário de 10 não vai contribuir, não vai ter uma diferença, como que fica isso em relação ao que vai ter um salário mínimo? Então, tem toda essa previdência que a pessoa vai ter que fazer por si de alguma maneira, ou então optar por um pagamento de uma alíquota para ter um valor diferenciado, mas são todas coisas que a gente tem que resolver. Agora, o modelo em si, ele é solucionador porque não defende uma parte. Eu estou participando dessas discussões de reforma e me assusta muito
porque é uma coisa que envolve, é como se fossem facções defendendo interesse. Essa PEC e tudo mais está muito focado num processo da indústria e esquece, por exemplo, do miolo, que está no meio da cadeia produtiva, que não tem compensações para resolver a sua compra e venda de serviço. Isso não está. E se cair imposto desse tipo unificado em cima das empresas que estão no meio da cadeia produtiva, elas vão quebrar todas e vai desempregar um monte de gente. Então, tem muita coisa não pensada. Mas não é o caso aqui de ir para uma discussão técnica. Mais uma vez, eu coloco esse aspecto de que uma arrecadação que acompanha a economia, ela tem tudo para dar certo. É só a gente ajustar. E o objetivo é, gente, no final da conta, o que nós estamos dizendo aqui é como que eu garanto as pessoas no final da linha, no final da conta, em todos os sentidos. Esse é o ponto, porque, né, é o que mais interessa. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, professor, e o seu tempo, agradecer também a Tônia por ter produzido esse evento, que eu estou encantado com o número de pessoas que estão aí presentes, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edson, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua gentileza, ao professor Marcos Sintra, foi um grande prazer ouvi-lo, ouvir também você, Edson, e a todas as pessoas que estão aqui, que nos ouviram. Eu vou passar rapidinho a palavra para a Maria Antônia, ela enviou a mão, antes da gente fazer o encerramento e poder liberar o professor. Abre o som, Maria Antônia, está desligado. Microfone. Antônio, está desligada a câmera e o microfone. É do lado, é onde tem um... Isso, pode falar. Olha, um bom dia a todos. Doutor Marcos Sintra, eu estou encantada. Considerações técnicas à parte, porque já foi assim, bastante esclarecedor. Posso interromper um minutinho? Eu caí. Enquanto o Edson estava falando, eu caí, saí de linha e não ouvi o término da apresentação dele. Se for alguma coisa que vale a pena recuperar, eu estou à disposição. Mas eu ouvi uma boa parte, praticamente, uma boa parte do que você falou, inclusive, chegou até a considerar como um modelo solucionador, que as pessoas na ponta têm que ser o objeto de todas as considerações e que o projeto de discussão hoje está muito focado em tribos distintas que cada um defende seus interesses. Ele basicamente... Pode falar. Deixa só a Maria Antônia falar, depois o Edson volta a dizer e a gente encerra, tá bom? Só um minutinho. Eu quero propor o seguinte, se estiver de acordo, eu ouço tudo e depois faço uma abordagem geral e encerro para... Eu sei que deve estar todo mundo com fome já. É isso aí. Obrigada. Olha, doutor Marcos, ouvindo o senhor não dá nem fome, tá? Obrigado. Porque é um tema assim, de alta relevância. Eu quero parabenizar a Tônia, o nosso presidente, João Inocentini, por sempre estar saindo na frente. O senhor sabe hoje da relevância do nosso sindicato. Nós estamos em todo o Brasil, somos hoje o maior da América Latina, formadores de opinião, estamos trabalhando hoje em todos os municípios com políticas públicas, juntamente com prefeitos, vereadores, deputados. E esse conteúdo que o senhor nos traz hoje, através do nosso sindicato, é de uma relevância fantástica. E tudo que eu participo muito de associações comerciais, por exemplo, aqui no Brasília, em torno, a Cival, Associação Comercial, e hoje é o grande tema. E eu estou triste por eu não ter passado o link para os meus amigos para participar de um momento tão importante como esse.
Mas eu tenho certeza que o nosso presidente, João Inocentini, não vai ficar só por aqui com a doutora Tônia. Outros eventos acontecerão e eu vou ter a oportunidade de divulgar, porque de todas as palestras que eu já ouvi, de todos os seminários, congressos e tudo mais, sobre o imposto único, foi a única que realmente me convenceu. E eu sairei daqui hoje falando e propagando e falando do seu trabalho, viu? Parabéns, e eu tenho um nome a sugerir. O senhor disse que está atrás de um nome. Imposto securitário. Ninguém vai se negar a pagar. Muito obrigada e foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado, agradeço. Obrigada. Eu vou passar de volta a palavra para o senhor. Eu não sei se o Edson quer falar, senão eu já passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais e a gente seguir para o encerramento. É só mesmo que o professor pediu no final, é mais uma vez agradecê-lo por mais uma brilhante palestra, pelo tempo que ele dedicou e que nós estamos à disposição para participar da discussão, professor, das sugestões e tudo mais. Como sempre, eu sou seu seguidor aí e estou à sua disposição. Mais uma vez, obrigado aí a Tônia por ter promovido esse evento maravilhoso com tanta audiência assim. Obrigado. Bom, eu queria agradecer muito a atenção de todos e dizer que para mim foi muito gratificante falar para uma plateia como essa, para um grupo de pessoas como esse, e, de alguma maneira, sensibilizá-los para um problema que não é só nosso, não é só desse grupo, é do país como um todo. Eu ouvi todas as observações que foram feitas, particularmente algumas das observações feitas pelo Edson e pela professora Tônia foram muito pertinentes. Aliás, professora, eu ouvi a senhora falar que está preparando a sua tese de doutorado. Eu gostaria muito de ler, conhecer, saber a sua linha de pesquisa e, quem sabe, me infiltrar e sentar na banca de exame da sua tese, porque me parece um tema extremamente importante e gostaria muito de conhecer e colaborar com esse trabalho. Mas quero agradecer a todos, dizer que foi uma alegria enorme, realmente terminar dizendo que vocês podem nos ajudar muito, não é? Eu estou à disposição para fazer outras apresentações mais técnicas, menos técnicas. A Soraya, que entrou em contato comigo, tem o meu contato telefônico. Se qualquer um quiser entrar em contato comigo, o Edson ou a Tônia mesmo, para a gente poder conversar, combinar outros encontros, debates, receber sugestões, eu estou inteiramente à disposição. Foi um prazer muito grande e espero encontrá-los novamente e que a gente aproveite, né, minimamente esse convívio que tivemos aqui durante quase 2 horas, mas que para mim foi extremamente gratificante. Fiquei muito satisfeito e agradeço aí a participação e a presença de todos, sobretudo. A gente é que agradece, professor. Eu estou muito feliz, já vamos marcar para o senhor me ajudar a pensar a tese e a ler e me ajudar aí com essa construção do conhecimento, que é sempre tão importante. A gente, todos nós aqui do sindicato, em todos os lugares do Brasil, tem gente no Brasil inteiro aqui ouvindo o senhor e trocando ideias. Todos nós, com certeza, estamos agradecidos e profundamente gratos pela sua presença aqui. É só o início, nós vamos fazer um ciclo de palestras sobre a reforma tributária. A nossa expectativa é que dentro de 15 dias tenhamos o próximo encontro, né? Vamos avisar a toda a diretoria, colaboradores e associados, e vamos marcar com certeza um próximo encontro com o senhor para aprofundarmos mais, conhecermos mais e seguirmos nessa caminhada que só conhecimento liberta, né? Essa é a nossa meta. A nossa meta é essa. Obrigada a todos e todas. E foi um prazer conhecê-lo ainda aqui virtualmente. A gente não oferece um pãozinho de queijo, não dá para dar assado.
Fica para a próxima oportunidade. É isso Mas aí. eu queria só então terminar dizendo, já que você usou uma frase muito importante, conhecimento liberta, né? Eu quero usar uma frase que foi dita pelo Victor Hugo, né? Nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu acho que a ideia de uma tributação como essa finalmente chegou e vai ser muito forte com a ajuda e com o apoio de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.